que eu queria convidar aqui a Fabi Nascimento para fazer sua contribuição. Fabi, está contigo. Salve, pessoal! Eu sou uma mulher negra, estou com tranças nagô, caramelo soberano, com uma linda camiseta de amarelo vivo do coletivo de que eu faço parte com muito orgulho, que é o coletivo Semana Teresa de Benguela, Baixada Santista. Mandar um salve para as manas que mais uma vez hoje eu acabei de receber uma notícia que a gente conseguiu derrotar uma racista lá em Mongaguá. Estou muito feliz. E a gente fez isso através de uma articulação em rede também. Eu sou lá de Peruíbe, uma floresta em São Paulo, tá, gente? Não sou da capital. E eu fui chamada ontem para falar aqui, né? E eu acho muito legal. E eu vou falar um pouco da minha experiência com a rede de cultura digital, a Ubicube, que ela é uma rede de ética e cultural que a gente tem como objetivo libertar as imaginações e também subverter os algoritmos, né? Eu não sou especialista em algoritmo, né? Eu sou militante de tudo, mas eu vou falar um pouco dessa experiência antes. Eu só quero algumas coisas que eu fiquei ontem pensando, né, que eu acho que podem contribuir. E eu falo muito sobre essa questão da imaginação. Os algoritmos capturam a nossa imagem, né, a nossa imaginação. Eu tive com o Renato também na quinta. Ele falou também como se essas narrativas também de quem está com o poder da violência nas mãos, né, como eles também impedem a gente também de a gente ter acesso à nossa memória, à nossa história, né? E é por isso que a gente, da Ubicube, a gente fala muito sobre libertar a imaginação. E eu acho que enquanto a gente territorial, a gente vai nos territórios, a gente vai lá, a gente vai comunicar o quê, né? A gente chega lá para falar, primeiro, a maior parte dos nossos municípios, que não são capitais grandes, que são pequenos municípios, a primeira coisa que a gente tem que comunicar e libertar a imaginação é porque cultura não é a mesma coisa que as belas artes, né? Não é o balé, não é a música erudita. A cultura é o que traz essa comunhão pra gente, que a gente vira uma comunidade, que a gente expressa as nossas memórias. Então acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que levar já pra gente começar a libertar a nossa cabeça e libertar também o que está chegando lá, inclusive através das redes sociais nos nossos territórios. Para as pessoas se identificarem enquanto fazedores de cultura. E outra coisa que a gente leva também são as políticas culturais. A gente vai lá para falar sobre as políticas culturais. E, gente, numa boa, eu acho que é uma experiência que eu devo compartilhar com muitos de nós aqui, né? Que é uma experiência que a gente tem que... As pessoas não gostam muito de política, tá? Quando vai falar política cultural, gente, nesse nosso momento, sem o Sistema Nacional de Cultura, com estados como o estado de São Paulo, meu estado, sem o Sistema Estadual de Cultura, a gente conseguiu, né, e aí os agentes territoriais de cultura, a gente está criando sistemas municipais, ajudando a construir os sistemas municipais, e a gente ainda, precisamos de 2% para o orçamento da cultura, mas a gente não está nesse momento ainda. Os editais são as ferramentas que a gente tem disponível para a gente fomentar essa cultura que está acontecendo nos territórios, né? Só que, gente, é meio traumático mesmo. Por quê? Essa política cultural, ela vai também dentro de um padrão, tá ligado? Que você tem que pegar, você tem que fazer determinadas coisas de determinada linguagem e o pessoal fica realmente muito, sabe, incomodado, né? Quando eu faço algumas ações e a gente vai ampliando, né, os territórios que a gente está atuando, eu sempre jogo um formuláriozinho lá e eu sempre tenho uma pergunta assim, que é se você já passou em algum edital. E tem muita gente que fala que não passou ainda. E tem muita gente que fala que passou e nunca mais quer passar em edital, porque foi horrível, tá ligado? Porque uma galera que faz a cultura acontecer no território, sempre fez acontecer e de repente ele tem que se patronizar e tem que ficar com preocupações que ele não tinha antes, por conta dessa ferramenta que a gente tem atualmente, até a gente conseguir libertar também a cultura no nosso país e ter outras formas de incentivar, né, a produção cultural. Então eu acho que a gente também tem que começar a libertar dentro do que é criado, do que a gente tem debatido dentro da cultura mesmo, e até mesmo dentro das nossas produções, dentro das redes, sobre isso. E aí eu vou começar a falar da Ubicube.
E aí eu sempre dou crédito às pessoas, né? Eu quero dar crédito aqui às duas pessoas. O idealizador, né, da Ubicube é o Evandro Nicolau, e o outro parceiro que faz é o Emerson M, né? O Evandro Nicolau é um artista que, para sobreviver, foi para academia, né? Acontece com muitos. E o Emerson M, que eu chamo de cineasta não convencional, do impossível, e que por militância foi ser cientista do trabalho na escola de IESE. E eles debatem muito do que foi falado aqui pelo Alexandre, né? Alexandre, né? Que é essa questão do algoritmo, né? Sobre como é um monstro, é monstruoso, e como está sendo usado para o fascismo, né? A gente está com essa rede, a gente pensava, pô, a internet, né, foi projetado para a gente realmente mudar o mundo, mas não, cara, tá ligado? O fascismo contratou as redes, tá ligado? Eles estão servindo as redes, ganhando bem, fazendo bunkers, né? Para o que está por vir pra gente, e eles estão com eles lá, com o fascismo. E a gente entrou assim, né, o Evandro fala que realmente não tem como a gente, neste momento, vencer esse algoritmo, não tem. O que a gente pode propor é criar novas imaginações, novas experiências digitais, sabe? E aí, essa é a nossa proposta, e o Emerson, com o debate dele também na Escola de Ciências do Trabalho, ele falou sobre como que a mídia fala dos trabalhadores, né? E aí, não foram esses exemplos que ele deu, mas eu vou trazer aqui porque são os exemplos que eu gosto e vai fazer sentido com uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, porque é assim, né? Que, por exemplo, quando tem uma greve, os meios de comunicação pegam e falam, Eu lembro que, por exemplo, em 2017 a gente teve uma greve geral contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. Estava lá, porque eu sou militante, como eu disse. Quando a gente chegou em casa, eu fiquei muito mais feliz, sabe? Porque chegou um milionário e falou, gente, eu perdi 250, não sei quantos milhões aí, num dia, tá atrapalhando o Brasil. E era esse o discurso que estava nas mídias, né? Que a greve atrapalha o Brasil, né? Tadinho do milionário, poxa. E aí, e uma outra questão também, quando a polícia assassinou um jovem lá no Jabaquara, que é o bairro que eu cresci em São Paulo, e aí a gente para tudo, lá a gente tem esse acordo, entendeu? Não vão parar de matar a gente, quando fizer acontecer de novo, a gente vai pôr fogo no meio da rua, e é isso. Essa é a nossa forma de comunicar também, né? E aí, o que via no jornal, o transtorno, porque parou a rua, meu Deus, né? Então o Emerson, ele vai vendo quais são as palavras que são usadas para falar, e isso é feito exatamente para que a gente fique constrangido em sermos pessoas que militam, sermos pessoas que nos expressam, de falar da nossa realidade, porque senão o milionário fica triste.